Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Python básico. Hoje nós faremos uma revisão do conteúdo visto na primeira semana. Vamos lá? Começando a revisão, pessoal, o que a gente viu inicialmente foi uma introdução a algoritmos, né? O que são algoritmos? São sequências finitas de instruções para resolver determinados problemas. Um algoritmo ele tem uma entrada, um processamento em cima dessa entrada e uma saída com a resposta desse processamento. Um exemplo simples do nosso dia a dia seria uma receita culinária, onde a entrada seriam os ingredientes, o processamento, a execução da receita e a saída, o prato pronto dessa receita. Nós vimos que os algoritmos podem ser representados por descrições narrativas, fluxogramas e pseudocódigos e através de linguagens de programação como a linguagem Python. Aqui nós temos um exemplo de algoritmo representado em fluxograma e em Python. O que esse algoritmo faz? Pega duas notas de um aluno, calcula a média dessas duas notas e verifica se essa média é maior ou igual a 60, se sim, o aluno está aprovado, se não, ele está reprovado. Nós vimos também a ferramenta Spider para a gente executar os nossos códigos Python. Essa ferramenta ela tem uma barra de menus na parte de cima, depois uma barra de ferramentas. Do lado esquerdo a gente tem um explorador de código com os elementos que aparecem aqui no nosso código. No centro, o editor de código para a gente editar um arquivo de código. Do lado direito, na parte superior, a gente tem o explorador de variáveis, explorador de arquivos e também uma barrinha de ajuda aqui. E na parte inferior nós temos o console para executar o código de um arquivo ou para executar comandos individuais na linguagem Python. Nós vimos que os tipos de dados básicos da linguagem Python são int, float e bool e str. O int para valores numéricos inteiros, o float para fracionários, o bool valores lógicos, que é a abreviação de booleano, são valores verdadeiro ou falso, true ou false em inglês, e o str para valores textuais. Nós vimos que nós podemos guardar valores em variáveis. Aqui nós temos um exemplo onde a gente guarda cada um daqueles tipos de dados que a gente viu, né? O N1 é um valor inteiro, a variável N2 guarda 2.5 que é fracionário, o nome str e o teste bool. Nós temos que ter um cuidado com nomes de variáveis porque a linguagem Python é uma linguagem case sensitive, ou seja, nomes maiúsculos e minúsculos são considerados diferentes. Então, se eu crio uma variável nome com a letra N maiúscula, vai ser diferente. Não é a mesma variável nome com tudo minúsculo. Aqui também a gente está usando print para mostrar na tela o conteúdo guardado dentro dessas variáveis. Nós vimos também como fazer a depuração de código utilizando a ferramenta Spider. Basicamente, a gente usa a barra de ferramenta com esses botõezinhos azuis aqui. A gente pode dar um clique duplo antes do número da linha para colocar um ponto de parada. Daí, quando eu executar o código no primeiro botão de play pause, a execução vai ficar pausada naquela linha onde eu coloquei o ponto de parada. O segundo botão permite que a gente execute linha por linha. O terceiro e o quarto botões a gente vai ver depois quando a gente estiver trabalhando com funções. São usados para você entrar e sair de dentro da função na execução. O botão play duplo é para você ir até o próximo ponto de parada e o quadradinho stop é para você parar a execução. A depuração de código é muito interessante para você descobrir algum problema de funcionamento no seu código, porque você pode executar passo a passo, observar os valores das variáveis aqui no explorador de variáveis e descobrir algum problema que exista no seu código. A gente tem que tomar um certo cuidado também com a legibilidade dos códigos, ou seja, os códigos têm que ser bem escritos, porque você pode precisar de estudar eles no futuro, alguém pode precisar de mexer no seu código. Então, o que a gente tem de sugestões aqui para melhorar a legibilidade do código? Nomes sugestivos para as variáveis, edentação. No caso do Python, a edentação ela é fundamental porque ela serve para definir blocos de códigos dentro de outros blocos de códigos, a gente vai ver isso mais adiante.
também os comentários. O que são comentários? São textos que não são executados no código. Aqui nesse exemplo a gente pode ver alguns comentários. Os comentários começam com o jogo da velha ou hash. Aqui a gente está dizendo o que é cada uma das variáveis, né? O número inteiro, número fracionário, textual. E a linguagem Python tem também alguns comentários especiais, como esse aqui da linha 1, que diz que a codificação do arquivo é a codificação TF8. A codificação é importante porque caracteres especiais, como o E acentuado aqui do José, podem ser impressos errados na tela, se não estiver usando a codificação correta. Entrada e saída de dados, a gente viu que a entrada de dados é feita com a função input, ela sempre retorna um tipo str, e a saída com a função print. Aqui nós temos um exemplo simples, onde a gente pega o nome e a idade do usuário, né, e faz uma saudação com esses valores que foram pegados do usuário. Um detalhe importante aqui que a gente pode observar é que a idade, a gente quer guardar ela como um número inteiro. Então eu uso o input para me pegar a idade, e depois eu uso o int para me converter esse texto para inteiro. É claro que se o usuário digitar uma letra que não der para converter, vai acontecer um erro. Mas a gente vai ver mais adiante como tratar isso. Nós vimos os operadores aritméticos, com as 4 operações básicas, com a potenciação também, e também com operações de divisão e resto de divisão inteiro, se você não quiser pegar a parte fracionária no momento de divisão, ou se você precisar do resto de divisão para fazer algum processamento. Nós vimos também os operadores relacionais. Eles são usados para comparar valores, variáveis, e são muito usados nos testes que a gente vai ver mais adiante. Então, nós temos o igual para testar se um valor é igual ao outro, para testar se é diferente, se o primeiro é maior que o segundo e assim por diante. É importante não confundir o igual com um sinalzinho único de igual. Aqui nesse exemplo, a gente está usando o sinalzinho único de igual para a gente fazer uma atribuição, ou seja, eu estou colocando um valor dentro da variável N1, dentro da variável N2. Depois eu uso o igual para me comparar se esses valores são iguais. Esse exemplo aqui é um exemplo bastante interessante que vocês devem executar, informar alguns valores diferentes aqui para N1 e N2 e observar o resultado das comparações para vocês entenderem bem o funcionamento dos operadores relacionais. Nós vimos também os operadores lógicos, que são operadores relacionados com a lógica proposicional, ou seja, eles operam sobre valores booleanos, do tipo bool. O not é um operador unário, eu coloco um not em cima de um valor booleano, ele vai me dar o oposto desse valor, ou seja, not true vai ser false e not false vai ser true. Nós temos os operadores OR e AND, que são operadores binários, ou seja, eu tenho que ter um valor antes e depois desse operador aqui, um operando antes e um operando depois. O operador OR retorna true se um dos operandos for true. Já o operador AND retorna true somente se os dois operandos forem true. Aqui nós temos um exemplo também, onde a gente pega dois números, faz algumas comparações com esses números, lembrando que o resultado de uma comparação é um valor booleano, então a gente pega esse valor, joga nas variáveis P e Q, e depois eu faço algumas operações aqui com os operadores lógicos em cima de P e Q e coloco o resultado no R, e depois eu mostro o resultado dessas variáveis. Aqui também é importante que vocês executem esse código com alguns valores diferentes e observem o resultado que vai aparecer nas variáveis P, Q e R. O Python ele tem uma biblioteca padrão com diversas funções prontas para a gente usar, como o print e o input que a gente já viu. Além do print e o input, a gente tem algumas outras. Aqui nós temos alguns exemplos, como a função ABS, para retornar o valor absoluto de um número, o CHR retorna o código, aliás, retorna o caractere representado por um códigozinho N. Lembra do UTF-8? Então, esse N aqui é um códigozinho que faz aparecer uma letrinha
relacionado com uma letrinha lá na codificação do TF8 ou outra codificação. O word_c retorna, faz o contrário, ele me dá o código correspondente a um caractere. Temos o round, que arredonda números, o type, que me diz um tipo de um objeto. Então, se você quer saber o tipo de uma variável, type, entre parênteses, essa variável, ela vai te dar o tipo da variável. Nós vimos algumas funções para manipular dados textuais. No caso dessas funções, elas estão relacionadas com uma variável do tipo textual. Então, observem aqui que a gente está usando a função find junto com o nome completo, que é uma variável do tipo textual. O find ele retorna a posição de um texto dentro de outro. Aqui nós estamos usando o format também, que serve para formatar números, né? Eu uso as chaves aqui, coloco um marcador n aqui, que vai receber o valor de uma variável, que também tem o nome n nesse exemplo aqui. Depois dos dois pontos eu coloco um formato que eu quero que apareça na tela. Nesse exemplo aqui a gente está colocando .8f, que significa 8 casas decimais. Nós vimos também algumas funções matemáticas que não estão na biblioteca padrão do Python. Nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu preciso importar essa biblioteca. Nesse exemplo aqui, a gente está usando a biblioteca math. Então, eu dou import math, depois eu uso a função math. A funçãozinha, ou no caso aqui o pi também, que é o número pi, math.pi ele me dá o número pi, math.sqrt, raiz quadrada e assim por diante. Aqui nós fizemos alguns exercícios, eu destaquei alguns aqui para a gente ver. Esse exercício aqui era para a gente converter o número total de segundos para o formato hora, minuto e segundo. Então eu pego o total de segundos, vou dividir esse total de segundos por 60, eu vou ter os minutos. Por exemplo, 70 segundos dividido por 60, eu vou ter 1 minuto, estou usando a divisão inteira. Depois eu uso o resto da divisão para me pegar os segundos remanescentes. Então, nesse exemplo de 70 segundos, vai dar 1 minuto, sobram 10 segundos. Faço a mesma coisa para a hora, só que em cima dos minutos, né? O único detalhe que a gente tem aqui é que a gente está usando um operador de resto de divisão combinado com o de atribuição. Isso aqui é a mesma coisa de escrever minutos é igual a minutos por 160. Dão esse resultado, só que de uma forma mais abreviada. Nós vimos também um exercício de cálculo de juros, né, que simplesmente pega alguns valores aqui, converte para float, usa a fórmulazinha de juros e me dá o resultado dos juros em cima do capital. Então, gente, essa foi a revisão da nossa primeira semana do curso de Python básico. O que são as recomendações que eu tenho para vocês? Tentem sempre resolver os exercícios, né? Revisite esses exercícios, tente resolver eles sem usar resposta, é muito importante praticar. Revise o conteúdo, faça pesquisas sobre os conceitos que a gente aprendeu na bibliografia que a gente apresentou para vocês, ou na própria internet também vocês vão conseguir pesquisar e obter mais informações a respeito de algum conteúdo que você considere interessante. Então é isso, a gente termina a nossa revisão da primeira semana por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Bons estudos para vocês!